Para fazer a violeta, a gente pega primeiro a massa verde para fazer o caule. Então a gente vai fazer um rolinho com a massa verde. Não muito fino, nem muito grosso, porque a gente tem que colocar o miolinho da violeta, então o pistil. Então a gente pega aqui a massa amarela, depois que o caule secar, que ele estiver durinho, daí eu tenho um aqui já pronto. A gente pega a massa amarela, faz uma bolinha, um rolinho e encaixa no caule. Deixa secar. Depois que tiver bem sequinho, daí é que a gente vai encaixar a flor. Para fazer a flor, então a gente pega a massa na cor que a gente preferir, abre a massa com rolo, e com a ferramenta de corte no tamanho da flor que a gente quer, tira uma peça, acerta ela com uma ferramenta de ponta. A gente faz esse movimento em cada pétala, abrindo a pétala. Abre todas elas. E aí, com o caule já sequinho, a gente coloca a primeira flor e espera secar. Quando já estiver seca, eu prefiro quando ela já estiver seca, porque daí ela não vai modificar o formato. Você encaixa a outra flor. Então, você encaixa a flor, fura e aí leva ela pra cima. Coloca de forma que uma não fique embaixo da outra, uma pétala não fique sobre a outra, para ela poder dar o desenho. E aí você aperta aqui embaixo. E aí tem o formato da violeta, só esperar secar. Você poderia também colocar por baixo um corte maior, então uma ferramenta maior dessa, do desenho da flor, maior, e aí você colocar por baixo para ela sobressair mais ainda a que tá em cima. Faz o corte maior. Abre. Abre todas as pétalas. E aí você coloca
ao invés de colocar do mesmo tamanho, você colocar um tamanho maior. Fura aqui, ó, com o próprio caule. E aperta embaixo. Então vai ficar, a de baixo já vai sobressair mais a de cima. Se você precisar de folha para as violetas, aí você vai pegar massa verde, vai abrir a massa, vai precisar de um modelador de folha, então um molde. Você vai colocar a massa aberta sobre o molde. E vai tirar o excesso. Daí você vai acertar. Com a ferramenta de corte você tira o excesso, termina de tirar o excesso da massa. Acerta as pontinhas. E aí você tem a folha. Então a gente tem aqui as violetas já sequinhas. E aí você enfeita da forma que você achar melhor. Dá uma acertadinha nas pontinhas. E aí é só esperar secar. Com rolo.
com a ferramenta de corte no tamanho da flor que a gente quer. Tira uma peça, acerta ela. Com uma ferramenta de ponta, a gente faz esse movimento em cada pétala, abrindo a pétala. Abre todas elas. E aí, com o caule já sequinho, a gente coloca a primeira flor e espera secar. Quando já estiver seca, eu prefiro quando ela já estiver seca, porque daí ela não vai modificar o formato. Você encaixa a outra flor. Então, você encaixa a flor, fura e aí leva ela pra cima. Coloca de forma que uma não fique embaixo da outra, uma pétala não fique sobre a outra, para ela poder dar o desenho. E aí você aperta aqui embaixo. E aí tem o formato da violeta, só esperar secar. Você poderia também colocar por baixo um corte maior, então uma ferramenta maior dessa, do desenho da flor, maior, e aí você colocar por baixo para ela sobressair mais ainda a que tá em cima. Faz o corte maior. Para fazer a violeta, a gente pega primeiro a massa verde para fazer o caule. Então a gente vai fazer um rolinho com a massa verde. Não muito fino, nem muito grosso, porque a gente tem que colocar o miolinho da violeta, então o pistil. Então a gente pega aqui a massa amarela, depois que o caule secar, que ele estiver durinho, daí eu tenho um aqui já pronto. A gente pega a massa amarela, faz uma bolinha, um rolinho e encaixa no caule. Deixa secar. Depois que tiver bem sequinho, daí é que a gente vai encaixar a flor. Para fazer a flor, então a gente pega a massa na cor que a gente preferir, abre a massa, abre, abre todas as pétalas. E aí você coloca, ao invés de colocar do mesmo tamanho, você coloca um tamanho maior. Fura aqui, ó.
com o próprio caule. E aperta embaixo. Então vai ficar, a de baixo já vai sobressair mais a de cima. Se você precisar de folha para as violetas, aí você vai pegar massa verde, vai abrir a massa, vai precisar de um modelador de folha, então um molde. Você vai colocar a massa aberta sobre o molde. E vai tirar o excesso. Daí você vai acertar. Com a ferramenta de corte você tira o excesso, termina de tirar o excesso da massa.